Olá, tudo bem, pessoal? Quarta-feira, 9 da manhã, e a gente tem esse encontro marcado semanalmente para falar sobre seleções, processos seletivos, mestrado, né? E hoje a gente vai voltar uma casa, vamos dar um passo atrás. Eu tenho recebido com muita frequência algumas dúvidas, alguns questionamentos, seja lá no inbox do Instagram, do Facebook, com pessoas questionando se ainda vale a pena fazer mestrado. Por que fazer mestrado no atual cenário? Se ainda existem oportunidades para quem faz mestrado, doutorado. Então, eu resolvi nessa live voltar, né, dar alguns passos atrás e trazer um pouco das oportunidades, né, do que de fato é essa oportunidade de fazer mestrado, né? O que isso possibilita, quais os reflexos disso na carreira do pesquisador, da pesquisadora, né? Dos professores, das professoras, né? E dos profissionais no geral. Então, primeiro, eu sempre começo com um disclaimer, né? Mestrado não é só para quem quer ser professor ou professora, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Muitas pessoas ficam presas a isso, pensando assim: não tem concurso, não tem perspectiva de concurso público, eu não sei se eu quero ser docente, então acho que não vou fazer mestrado. Fazer mestrado para quê? Só que o mestrado ele não é exclusivo para quem vai ser docente, né? Na verdade, ele é uma qualificação, vamos dizer assim, de alto nível na sua área de formação. Então, independente se você vai, né, atuar como docente ou não, você pode fazer o mestrado, né, deve, inclusive, porque você vai se tornar um profissional mais qualificado, né? E por conta disso, tem algumas vantagens que a gente vai falar hoje aqui, tá? E algumas oportunidades. Então, as oportunidades enquanto docente existem, sim, né? As pessoas tendem a acreditar que não tem mais espaço, né? Que não tem concurso, mas tem saído bastante concurso, né? Não tanto quanto a gente gostaria, mas tem concurso público ainda, tem oportunidade, seja nas universidades privadas, né? Também tem algumas oportunidades. Claro que tem alguns probleminhas, alguns ruídos aí que a gente vai falar também nessa live, né? Mas também tem um alto crescimento das empresas, né, privadas na contratação de profissionais com mestrado, doutorado, tá? Essa preocupação, tá? Muitas empresas, muitas mesmo, enfim, de um porte um pouco maior, já pequeno porte, enfim, têm investido na sua própria universidade corporativa, no seu processo educacional dentro da empresa, e isso requer profissionais qualificados, tá? E há uma preferência por aqueles que têm mestrado, certo? Vamos lá, então? Compartilhar aqui com vocês. Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, né? Eu elenquei aqui, né, algumas coisas para a gente falar hoje, tá? A partir das dúvidas que surgem, né, e também dos dados que a gente tem sobre essa questão, tá? Então, por que fazer mestrado hoje, né? Quais seriam as oportunidades hoje em dia? Bom, primeiro a gente tem que começar falando que menos de 1% da população brasileira, né, aí entre 25 e 64 anos, tem pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado ou doutorado, tá? 0,8%, para ser exato, tá? Então, é menos de 1% da população do Brasil, né, nessa faixa etária, né, numa faixa etária considerada ativa, possui mestrado ou doutorado, né? Então,
é menos de 1%, tá bem? Então, se você faz mestrado ou mestrado, doutorado, você está dentro desse 1%, tá? Outra vantagem, tá? Ter mestrado e doutorado pode aumentar sua renda cerca de 118%, tá? Da onde esses dados, Adri? Número percentual da população brasileira, estudo da Folha de São Paulo, tá? Remuneração, né? Renda, estudo da Cato Educação, tá? Estudos recentes dos três últimos anos, tá? Sobre o retrato da pós-graduação no Brasil. Então, pessoas com pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado, ganham em média 118%, até 118% mais do que as pessoas na sua mesma posição, sem mestrado, sem doutorado, tá? Então, claro que existem ainda outras oportunidades que só abrem dentro das empresas, né, ou das instituições para quem tem mestrado. Então, aqui a gente está fazendo um comparativo, o estudo faz um comparativo com pessoas na mesma função, tá? Desempenhando a mesma função, só que aquelas que têm mestrado e as que não têm. Tá bem? Então, vejam que é uma oportunidade também de melhoria na qualidade de vida, na remuneração, tá? Principalmente, eu não sei qual é o seu caso, né? Mas se você vem de baixa, média, né? Renda aí média, baixa, né? Então, você tem essa oportunidade, tá? É o meu caso, né? Eu venho de uma família de baixa renda, escola pública, universidade pública, e que aí, através, enfim, das oportunidades nas universidades federais, bolsa, conseguiu fazer mestrado e doutorado, tá? E por conta disso, hoje trabalho no ensino superior, que tem uma renda que a gente sabe como docente, né? Mas foi uma escolha minha, fiz licenciatura já querendo ser docente, né? Então, a docência não é uma segunda opção para mim, ela sempre foi a primeira opção, né? Então, só que eu acabei indo para o ensino superior, e muito em virtude, né, de ter feito mestrado, doutorado. Ingressei aí no ensino superior, né, como docente do ensino superior, ainda com mestrado, tá? Existe oportunidade para atuar como professor no ensino superior, professora, para quem tem mestrado? Ainda existe? Sim, ainda existe, tá? As universidades federais, embora ainda tenham uma diminuição aí na questão das vagas, né, para docente do quadro permanente, ou seja, né, que tenha uma certa estabilidade no concurso público, enfim, eles existem, têm essas oportunidades ainda, tá? Mas tem uma certa diminuição realmente, mas tem muitas universidades aí abrindo concurso com muita frequência para professor, professora substituta. Vocês vão me dizer assim, mas são só 2 anos. Sim, mas são 2 anos, né, recebendo em média 118% a mais do que você recebe hoje, se não mais, né? No meu caso, foi, sei lá, acho que 300% o aumento da renda que eu tinha para que eu tenho hoje, tá? E, claro, eu não sou professora substituta, né? Eu trabalho numa universidade privada, né? Comunitária, filantrópica, mas privada. Então, tem aí oportunidades. As universidades privadas ainda contratam com mestrado? Sim, contratam, tá? Tem algumas aí que realizam algumas práticas que não convém aqui a gente mencionar, né? Que não aceita o título, que as pessoas preferem esconder a titulação para não serem demitidas, enfim, tem todas essas questões, né? Sim, existe, é fato, alguns grandes grupos educacionais aí
tem essa prática de querer professores apenas com a especialização, né? Com especialização lato sensu, né? Então, pós-graduação lato sensu, que é a especialização que a gente faz, tá? Mas a gente tem essa oportunidade, sim, porque não são todas universidades, né, ou faculdades que estão com essas práticas, tá? Então, essa é uma parcela, enfim, é um ou dois grupos, grandes grupos, é verdade que detém grande parte das universidades aí do setor privado, que a gente sabe, mas, né, sim, tá? A Lígia está perguntando por que o grupo não está enviando, porque essas lives são semanais, Lígia, tá? Elas acontecem independente do evento, acho que é o grupo do evento que você está perguntando, né? Então, o grupo do evento a gente tem mantido, a gente mandou no e-mail, mas a gente tem mantido o grupo do evento silenciado, enfim, para não ficar, vamos dizer assim, né? Toda hora, são muitos grupos, muitas notícias lá, né, no WhatsApp, então, até para não sobrecarregar vocês de informações, tá? Mas o que então, bom, a gente já falou menos de 1%, né? 0,8% da população tem entre 25 e 64 anos tem pós-graduação estrito sensu, então isso nos diz que há espaço, né? Há espaço, vamos combinar, né? Que se menos de 1% da população do Brasil tem essa qualificação, essa formação, significa que tem espaço. Tem espaço para todo mundo, Adri? Olha, depende da atuação, né? Se você quer atuar exclusivamente em universidade, ser professor do ensino superior, bom, daí as oportunidades, elas provavelmente, né? Se esse 1% todo mundo quiser atuar, pode ser que não, né? Pode ser que não tenha espaço para todos e todas, tá? Mas, como eu disse, várias empresas do setor privado também estão contratando mestres, doutores, né? Porque várias empresas aí conceituadas, empresas de médio, grande porte, estão criando as suas universidades corporativas, né? Para a educação corporativa, para, enfim, especializar, né? Formar os seus colaboradores, tá? Então, se você pesquisar em grandes empresas, geralmente você encontra lá no site delas, universidade, isso, né? Universidade, aquilo. As empresas do setor privado estão criando as suas próprias universidades, né? Ou seja, os seus espaços de formação. Então, vai ter espaço para você atuar, independente da sua área de formação, né? Se a sua área, vamos supor, como é o meu caso, né? Sou licenciada. Então, teoricamente, em filosofia, gente. Então, pensem, ó, se a gente pensa em oportunidades, né? Quando eu lembro, vou contar para vocês a história. Eu lembro que quando eu me inscrevi no vestibular, tá? Eu só tinha na minha família, que tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe são famílias bem grandes, 9 irmãos, 12, né? Então, primo é o que mais tem, tá? Dentro desse contexto, que não era um universo tão pequeno assim, tinha bastante gente. Eu só tinha uma tia com graduação, tá? Que tinha feito jornalismo. Ninguém mais tinha feito graduação, acessado a universidade quando eu ingressei, tá? Até porque eu sou uma das primas mais velhas, assim, tá? E eu lembro que quando eu me matriculei, eu me inscrevi, na verdade, eu me inscrevi no vestibular para fazer vestibular para filosofia, tá? Essa tia, eu lembro como se fosse hoje, falando ao telefone com ela, e ela me perguntou assim: e o vestibular, você vai prestar para quê? E eu respondi para filosofia. E ela me disse assim: vai ser professora? E eu respondi sim. E ela me disse: meu Deus, vai morrer de fome. Coitada, é pior do que ser jornalista, ela me respondeu. Tá? Hoje a gente dá risada disso, né? Mas pensem,
terminei a graduação num contexto que a filosofia nem era considerada no currículo. Agora voltou de novo, estamos vivendo o mesmo dilema, né? Mas no ensino médio, no ensino fundamental, ela não fazia parte da grade curricular. Então, qual era a chance, né? A oportunidade aí de atuar no ensino fundamental ou médio enquanto docente, né? E pense, então, se eu tivesse levado em consideração isso, né, mercado de trabalho, oportunidades, eu não teria feito. Né? E hoje, né, eu atuo na minha área, eu sou docente também na área de filosofia, né, professora de História da Filosofia Contemporânea, atuo nessa universidade na minha área de formação. Aliás, eu atuo desde que eu me formei na universidade. Então, primeiro na educação básica, né, na escola pública e depois no ensino superior. Então, pensem, isso de tem pouca oportunidade, tem pouca vaga. Gente, se a gente se qualifica, se a gente busca as oportunidades, a gente encontra oportunidades, tá? O que não dá é para a gente cruzar os braços e ficar, né? Ou deixar de fazer aquilo que a gente gosta, que a gente quer, por conta do mercado de trabalho, né? Eu tenho dito isso, inclusive, na universidade que eu trabalho, né? Parece que o mercado ele é uma entidade metafísica que fica pairando, assim, ditando as regras. Não, somos nós, a sociedade, que fazemos o mercado. Então, se a gente não está satisfeito com o mercado, a gente precisa mudar, transformar esse mercado. Uma das formas de transformar o mercado, de transformar a sociedade, é através da pesquisa, né? Do conhecimento científico. Então, fazer mestrado também é uma forma, né, de mudar isso, de mudar a sociedade, de mudar as oportunidades também, tá? Adri, então quer dizer que é meio que só se esforçar? Não, eu não estou dizendo isso, tá? Eu sei que tem uma série de variáveis aí, tá? Mas eu sei que todo mundo, né? É o que eu tenho dito aqui, para prestar seleção, por exemplo, né, que só passa, todo mundo que passou na seleção resolveu prestá-la. Né? Ninguém que não quis prestar a seleção ingressou. Tá? A mesma coisa aqui. Ninguém, tá, que não busca, nenhuma pessoa que não busque as oportunidades, tá, vai encontrá-las. A gente sabe aí, tá? E Adri, você é uma exceção. Pode ser que sim, pode ser que outras pessoas, mas eu posso dizer que, claro, eu estou num contexto aqui sul do Rio Grande do Sul, né? Não sei se vocês estão aqui pela primeira vez ou não, né? Eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul, então estou no sul do Rio Grande do Sul, e as pessoas que eu conheço aqui, todas que foram minhas colegas, com as quais eu trabalho, que eu conheci, que possuem mestrado, doutorado, eu não conheço ninguém que esteja desempregado, tá? A não ser quem está fazendo aí, né? Quem continua estudando, está fazendo doutorado, que ainda não está atuando no mercado de trabalho, tá? Então, é difícil? Não é fácil, tá? Não estou dizendo, se esforça, vai lá que você consegue, porque todo mundo consegue, porque o que falta é motivação. Não. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, né? Entre elas, procurar as oportunidades. Mas existe oportunidade, sim, como eu disse, no setor privado e nas universidades. As universidades, elas têm aberto vagas, tá? Mas daí precisa mudar de cidade? Sim, precisa, né? Em alguns casos, precisa fazer alguns sacrifícios. Eu, por exemplo, né? Viajei 500 quilômetros para atuar na universidade que eu atuo hoje, que é aqui na cidade né? A minha cidade, a cidade que eu nasci, mas eu não morava mais aqui, eu tive que me mudar com a família, com tudo. Há algumas coisas, né, que a gente tem que também ceder, né, dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente acredita, tá? Agora, vamos lá. Menos de 1%, se você quer fazer parte do 1%, né, ou, né, quer compor esse 1% da população brasileira que
está na faixa etária de 25 a 64 anos, que possui pós-graduação estrito sensu, faça, então, a seleção de mestrado. Segundo, ter mestrado e doutorado pode aumentar em média, né? Os estudos confirmam em média 118%, pode ser mais, pode ser menos, esse percentual é uma média, né? Como eu disse para vocês, no meu caso, foi mais de 200%, tá? Porque eu, na verdade, trabalhava né, em escola pública, tinha 40 horas, mas tinha, né, o piso aqui, para quem é professor, professora do estado, não é, né, tão alto assim, então, no meu caso, foi bem mais que isso, tá? Se tornar especialista na área, na temática, tá? Então, quando você faz mestrado ou doutorado, né, uma pós-graduação estrito sensu, né? O que é o estrito? É você se aprofundar num ponto, né? Numa área, numa temática, você se dedica, né, e dá aprofundamento nessa temática, né? Então, por isso que ela é estrito, né? Ela é focada, vamos dizer assim, né? É uma especialização focada naquela área, né? Naquela temática específica. Então, você fazendo mestrado, você vai se tornar, né, mestra aí nessa área, nessa temática. Tá? E isso faz diferença, principalmente também quando você vai para a questão da iniciativa privada, né? Mas também para quem quer atuar como docente, porque os concursos, né? Que esse é o próximo ponto que eu coloquei aí, né? Os docentes, né? Os concursos públicos para docente ou concursos, né? Seleção docente nas universidades comunitárias, privadas, elas vão exigir que, né, mestrado ou doutorado, dependendo da sua área, tá? Naquela área, e a área que você fizer o mestrado é a que vai dizer, vamos dizer assim, vai ditar a área que você vai trabalhar, tá? Então, as pessoas às vezes me mandam perguntas assim, eu fiz graduação numa área, eu posso fazer mestrado em outra? Pode, tá? Geralmente, as seleções, os processos seletivos, eles exigem apenas, tá, graduação, diploma de graduação. Geralmente não especifica qual é a área. Claro que, por exemplo, eu sou licenciada em filosofia. Se eu for fazer mestrado em direito, tá? Eu tenho que entender que o mestrado é um outro nível de formação na área de direito. Então, se pressupõe que eu tenha o conhecimento básico de direito. Se eu não tenho, eu vou ter que correr atrás, né? Eu vou ter que ir lá estudar e buscar por conta própria, já que eu não fiz a graduação. Posso dar conta? Posso, é possível. Várias pessoas fazem mestrado em outra área que não é a área da sua formação, tá? Na área da educação, principalmente, né? Porque a área da educação ela é mais ampla, ela te dá mais oportunidades, né? Então, muitas pessoas de outras áreas fazem mestrado em educação, por exemplo, tá? Então, mas o mestrado ele vai dizer na área que você vai atuar. Então, se você faz, por exemplo, mestrado em direito, né, provavelmente você vai atuar ou na área ou em alguma correlata, né, a essa área do direito, né? Então, também. Agora, tem concursos que vão pedir a graduação além do mestrado ou do doutorado na área, tá? Então, depende do concurso. Não necessariamente você fez lá, eu fiz licenciatura em filosofia, fiz mestrado em direito. Se o concurso não pede mestrado em direito, pode ser que eu não possa me candidatar, porque se ele pede graduação em direito e mestrado, por exemplo, daí eu não posso me candidatar, porque eu não tenho graduação em direito, tá? Então, isso é importante
quem acompanha aqui no canal sabe, né? O edital é rei. Então, o edital do processo seletivo, ele que determina, o edital do concurso público, a mesma coisa, tá? Então, tem que sempre olhar para o edital, mas as oportunidades existem. Eu tenho aí, conheço várias pessoas na universidade que eu trabalho, mesmo que tem graduação numa área e mestrado em outra, tá? É muito comum, tem espaço, tem mercado. Tá? Seguimos. Então, o que possibilita, né? Ou quais os motivos para você fazer mestrado, tá? No caso de, para quem quer progressão na carreira, né? E daí dependendo se você é docente da educação básica, enfim, ou até na empresa que você trabalha, né? Se tem um plano de carreira e você, com o título de mestre, vai progredir na carreira, então esse eu acho que é o principal motivo que as pessoas fazem mestrado, né? Pensando na parte profissional, né? Não na motivação pessoal. Outra questão é tornar-se pesquisador, pesquisadora profissional. A gente sabe que no Brasil a gente não tem a profissão de cientista, né? Reconhecida, regulamentada, tá? Mas quem são os pesquisadores, as pesquisadoras, quem faz pesquisa no Brasil, né? Quem são os cientistas brasileiros são as pessoas que atuam aí na pós-graduação, né? Seja enquanto docente ou discente, desenvolvendo as pesquisas. E, claro, alguns desses pesquisadores, pesquisadoras estão vinculados a alguns institutos, enfim, de pesquisa que a gente tem, poucos no Brasil, mas temos, tá? Então, você pode se tornar um pesquisador profissional da sua área, tá? Um exemplo disso é, por exemplo, editais da ONU. Seguido tem editais aqui no Brasil, inclusive, selecionando pesquisadores, pesquisadoras de determinadas áreas, tá? Então, existe essa oportunidade. Claro que eu estou falando aqui de uma, tá, gente? Só para dar um exemplo. Quem, então, quer dar aula no ensino superior, tá? Pode dar aula no ensino superior com especialização lato sensu? Pode, mas o MEC estabelece que as universidades elas têm um percentual de profissionais que elas podem contratar com uma especialização, tá? Então, assim como ele estabelece um percentual bem maior de mestres e bem maior de doutores e doutoras, tá? Então, tem essa oportunidade de dar aula no ensino superior, muito mais chance com o mestrado, tá? Para realização profissional na sua área, né? Você quer ser especialista, você quer ser reconhecido, você quer aprofundar o seu conhecimento na área, aí tem que aproveitar a oportunidade de fazer mestrado, tá? Outra questão, experiência profissional na sua área de atuação. Mas eu não vou estudar, Adri, mas estudar, né? Fazer pós-graduação estrito sensu é experiência profissional. Você não é mais estudante, embora você tenha uma matrícula, você tem que entender que você está numa formação de alto nível, de aperfeiçoamento de alto nível, tá? Na sua área de atuação. Então, isso conta como experiência profissional também, tá? Gestão de projetos, desenvolvimento de projetos. Então, são oportunidades que existem, que pouco exploradas, inclusive, né? Muitas pessoas não colocam isso como o período que se dedicam aí ao mestrado ou doutorado como experiência profissional, mas você gerencia, trabalha com equipes, gerencia projetos, desenvolve capacidade de raciocínio lógico, capacidade de desenvolver problemas. Então, olha aí, todas as skills, né, que tem se falado, você desenvolve também fazendo mestrado, tá? Agora eu anotei aqui alguns contras, né? Porque, como você sabe, eu tenho dito aqui é pós-graduação da vida real, né? Eu não vou mentir para vocês aqui, então eu falo que realmente eu tenho conhecimento, que realmente eu sei que acontece, né? Já falei dessa questão de universidades que nas quais os profissionais acabam escondendo a titulação para não serem demitidos, enfim, né? Não vou aqui citar nomes, mas existem, infelizmente, tá? Mas daí tem alguns contras, né? Que as pessoas me relatam também, tá?
Alguns deles, não ter bolsa, tá? Ah, não tem bolsa para todo mundo para fazer mestrado, Adri. Não tem, realmente não tem. E muitas pessoas fazem mestrado trabalhando. E os PPGs querem pessoas que trabalhem também, justamente pela insuficiência de bolsa. Não tem bolsa para todo mundo, tá? Eu também fiz o meu mestrado trabalhando, tá? Enfim, tive que conversar e conseguir uma liberação, porque eu tinha aulas. Não, desculpa, o mestrado não precisava de liberação, porque eu tinha aula sexta à noite e sábado todo dia. Mas, tipo, eu encontrei um programa que as aulas se concentravam sexta à noite, sábado o dia inteiro, para que eu conseguisse trabalhar e estudar. Claro que para isso eu também tive que mudar. Eu mudei, né? Viajei 500 quilômetros, saí de Pelotas, fui para a cidade de Ijuí, onde eu fiz o meu mestrado, tá? Mas eu consegui essa oportunidade. Há possibilidade de negociar, de conversar, se você trabalha numa empresa, numa escola, né, de conseguir ajustar os horários caso você não tenha bolsa, você tenha que trabalhar. Os PPGs precisam também das pessoas que trabalham, tá? Então, não pense que porque você não trabalha, porque você trabalha ou porque você não vai ter bolsa, você não tem chance, você tem chance sim. Tá? Não tem bolsa para todo mundo, os PPGs querem também as pessoas que trabalham, porque elas têm outras skills, né? Outras habilidades, responsabilidade, cumprimento de prazos, enfim, várias coisas que a gente desenvolve trabalhando. Né? Então, tem oportunidade para você também, tá? E a questão de que às vezes me dizem, mas não tem mais concurso, tá? Como eu disse, concurso para efetivo realmente teve uma redução, tá? Mas quando não abre concurso para efetivo, fica abrindo vários concursos para substituto, com um processo seletivo mais simplificado, tá? E você aí recebe também a RT, né, retribuição por titulação, quando você tem mestrado, doutorado, vai receber o percentual lá, tá? Só não recebe dedicação exclusiva, mas eu, por exemplo, já atuei também como professora substituta, agora há poucos anos aqui na universidade, na outra universidade que tem aqui na minha cidade, e, enfim, eu recebia quase a mesma coisa que o professor efetivo. Tem estabilidade, daí vocês vão dizer, mas daí não tem estabilidade. Os novos concursos para as universidades, eles também não têm estabilidade, não mais aquela estabilidade que a gente tinha, tá? Então, claro que o substituto, além de não ter estabilidade, tem um prazo definido para término, né? Que são 2 anos. Mas também tem a possibilidade aí de você espera o tempo, ou há controvérsia quanto a isso, né? Se pode ou não prestar assumir uma nova vaga como substituto logo em seguida, né? Tem gente que tem conseguido isso desde que em instituições diferentes. Então, você pode trocar de instituição, pode fazer por mais um tempo, até que a oportunidade para efetivo surja, tá? Porque tem concurso para efetivo ainda, tá? E a gente tem que considerar aí que tem muitos professores e professoras que vão se aposentar, porque a gente ainda tem muitos professores e professoras nas universidades, né, que já estão na fase da aposentadoria, tá? Então, vejam, menos de 1% tem pós-graduação, estrito senso, no Brasil. Então, tem oportunidade. Pensem aí quantas universidades são, quantos docentes são, né? Quantos desses já estão se encaminhando para uma aposentadoria. Então, tem oportunidade, sem falar nas novas vagas que surgem, né? Os cursos que são ampliados, os cursos que são criados nas universidades. Então, tem oportunidade ainda, tá? A questão de inúmeros mestres e doutores desempregados, tá? Algumas pessoas me relatam. Como eu disse, eu, Adriane, não conheço pessoas que estão ainda na formação, que estão se dedicando ao doutorado e não estão trabalhando, mas eu realmente não conheço pessoas que têm mestrado e doutorado que estão desempregadas, tá? Elas podem não estar vamos dizer assim, ainda com toda a carga horária, ganhando aquilo que gostariam, tá? Mas estão trabalhando, tá? Então,
existe oportunidade, como eu disse, tem essa oportunidade da iniciativa privada que tem aumentado muito, tá? Tem se aberto muita oportunidade nesse caso, tá? Então, tem aí a possibilidade de você, até através do LinkedIn, outro dia eu estava acompanhando a outra moça, Jaque Ribas, né? Que ela tem a rede social dela, Pesquisadoras de Impacto. Depois daqui da live, vou fazer um story lá, vou colocar o arroba dela para vocês acompanharem, que ela justamente orienta as pessoas para, com mestrado, doutorado, irem para a iniciativa privada, porque tem muitas oportunidades, muitas vagas, tá? O dia que eu estava acompanhando a live dela, eu realmente fui lá no LinkedIn e busquei por vagas com mestrado, doutorado, e achei várias que eu poderia me candidatar, por exemplo, tá? Então, tem essa oportunidade. Agora, vamos lá, eu vou olhar aqui, já falei para vocês, né, dessas oportunidades. Então, a oportunidade de fazer mestrado existe, é uma oportunidade real, é uma oportunidade para quem quer, enfim, alavancar a carreira, mudar a situação financeira, né? Demora, é um projeto de longo prazo, né? Mestrado leva 2 anos, se você for fazer doutorado, mais 4, tá? Não é curto prazo, mas a oportunidade existe, existem vagas, existem oportunidades, sim, de você trabalhar, seja na iniciativa pública quanto na privada, tem vagas, tá? Agora eu vou responder algumas perguntas aqui do pessoal no chat. A Lígia perguntou, né? Ela disse que ela não sabe por onde começar. Dizem tantas coisas. 1, saber inglês. 2, escrever projeto. 3, fazer disciplinas do projeto de um prof. Não sei o que fazer primeiro. Então, Lígia, se você se inscrever aqui no canal, acompanhar outras lives, eu já falei de algumas dessas coisas, tá? Mas saber inglês não é obrigatório para o mestrado, tá? Você tem que saber uma outra língua no nível de proficiência. O que isso significa? Você tem que saber ler em outra língua, tá? Que não necessariamente é o inglês, e você vai ter que prestar essa prova de proficiência. Alguns PPGs, alguns editais solicitam que alguns PPGs, né? Então vamos lá. Alguns PPGs vão solicitar, né, essa proficiência em outra língua, que não necessariamente é o inglês, tá? No momento da seleção, ou que você apresente, né, o certificado de proficiência, você presta um processo, né, para verificar se você tem essa proficiência numa universidade pública ou privada, tá? Tem que também cuidar o edital. Algumas universidades exigem que essa proficiência seja prestada em universidade pública, tá? Federal. Outras não. Mas daí você vai prestar esse exame, né, para ver se você tem realmente proficiência na área, que é leitura, interpretação de texto em outra língua. Você vai, sendo aprovado, a receber esse certificado. Alguns editais vão exigir esse certificado no momento da inscrição. Outros, a maioria, exige que você faça a proficiência durante os 2 anos. Dentro dos 2 anos, ou antes da qualificação, que seria dentro de 1 ano, você tem que ser aprovado em algum desses testes e apresentar o certificado. Não necessariamente é inglês, você tem que ver na sua área, tá? Mas no mestrado não existe essa obrigatoriedade. Por exemplo, eu, Adriane, fiz a minha proficiência no mestrado em francês e não fiz em inglês, tá? Agora, quando é para o doutorado, uma das línguas obrigatórias, na maioria dos PPGs, é inglês. Inglês é obrigatório. Então, no meu caso, como eu tinha feito em francês, né? Quando eu fiz doutorado, eu tive que fazer em inglês, tá? Porque eu não tinha o inglês que era obrigatório, mas não necessariamente você precisa começar com inglês.
Há pessoas e há PPGs, dependendo da área, que aceitam, por exemplo, em espanhol. Algumas pessoas acham o espanhol mais fácil que inglês, que italiano, enfim. Há também estudos que dizem, né, inclusive da neurociência, que diz que depois que você aprende uma língua, você tem uma outra língua, né? Você tem mais facilidade para aprender uma segunda, uma terceira, uma quarta, enfim. Tá? Então, se você conseguir fazer essa prova, né, aprender a ler os textos, tá? Porque é essa habilidade requerida numa proficiência, que você saiba ler e interpretar textos em outra língua, você tem possibilidade aí de conseguir fazer o mesmo em inglês ou em outra língua qualquer que você escolher, que o PPG exigir, tá? Mas isso não é necessário imediatamente para prestar seleção na maioria dos PPGs, tá? Alguns PPGs têm prova de língua lá no momento da seleção, tá? Mas geralmente ela não é eliminatória, ela é classificatória, tá? Eu, Adriane, quando prestei a seleção de mestrado, eu prestei simultaneamente duas seleções e uma delas tinha prova de língua estrangeira e eu resolvi fazer inglês, não sei por quê, porque eu não sabia nada de inglês, tá? E eu fui muito mal, porque era tradução literal do texto. Eles te davam um texto em inglês e tu tinha que traduzir. E, obviamente, quem não sabe, quem nunca estudou inglês, não vai conseguir fazer isso, né? Eu fui lá achando que eu ia conseguir, mas eu não consegui, tá? Eu fiz... Acho que eu consegui traduzir uma frase e não consegui traduzir mais, mas isso não me impediu. Eu fui aprovada no processo na época também. Eu fui aprovada, tinha bolsa, eu também tinha uma bolsa parcial, não era total, mas era parcial na época. Eu acabei não assumindo a vaga nessa universidade, porque depois, como eu estava participando de dois processos ao mesmo tempo, eu passei numa universidade federal, eu fui fazer na federal. Tá? E essa era uma universidade comunitária, mas eu tinha até uma bolsa parcial, então, para te ver, claro que isso na época que eu fiz, né, gente, já fazem 15 anos, mas geralmente não é eliminatória, tá? É classificatória, que nem o Lattes. Então, dá uma olhada nos editais, nas universidades que tem aí na sua região, na sua cidade, porque provavelmente não exige no processo seletivo, pode ser depois, e também há a possibilidade de que, né, não seja eliminatória se houver no processo, né, ela seja classificatória, tá? A outra questão, escrever o projeto, sim, precisa escrever o projeto, né? Então tem aí o link fixado no chat. Semana que vem, começando dia 8, tá? Vão acontecer aí 5 dias o nosso desafio, né? Projeto de mestrado em 5 dias, onde eu vou dar o passo a passo para você escrever o seu projeto, né? Você vai escrever um projeto junto comigo. Então, se você não se inscreveu, se inscreve aí, ou conhece alguém que está nessa situação, como você está, manda o link para a pessoa se inscrever também e participar com a gente, tá? Porque eu vou dar o passo a passo. Ao final dos 5 dias, você vai sair com um projeto, tá? Você sairá com um projeto de mestrado. Ah, então esse projeto que eu vou submeter, não sei se você vai submeter, mas eu vou te dar o passo a passo. Você vai elaborar um projeto. A tendência é que você, depois de fazer o primeiro, consiga fazer outros, caso não queira usar esse, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí para participar, que começa semana que vem, na segunda-feira. Tá? E a outra questão, né, fazer disciplinas no projeto de um professor. Tá? Não sei o que fazer primeiro. Tem a possibilidade de você se inscrever como aluno especial ou aluno ouvinte no mestrado, tá? Que é quando você ainda não prestou o processo seletivo ou prestou e não foi aprovado. Tem um outro processo mais simplificado de seleção, tá? Que você pode prestar para assistir às aulas, como aluno especial, né? Ou como ouvinte. No caso, se eu tivesse que te dar uma sugestão entre as duas opções, eu sugeriria que você fizesse
como aluna especial. Por quê? Porque você, de fato, cursa a disciplina e realiza as avaliações. Então, ao final dessa disciplina, você vai ter uma nota registrada lá no seu currículo, tá? No seu histórico. Por que eu preciso da nota, Adri? Porque depois, se você vai ingressar nesse PPG, você pode aproveitar esses créditos, ou seja, você já cursou uma disciplina, é menos uma para ter que cursar depois, tá? Então, existe essa possibilidade, tem que cuidar os processos, né? São processos seletivos, mas são simplificados, para ingressar, né? E já ter o gostinho, vamos dizer assim, de como é fazer o mestrado nessa área, né? Cursar acho que é uma ou duas disciplinas, geralmente, que as universidades permitem, tá? Então, você tem essa possibilidade. Se é com um professor, se puder ser com o possível professor da área que você faria o mestrado, que seria seu possível orientador ou orientadora, melhor, mas não necessariamente. Pode ser na linha de pesquisa que você quer, né? Nem sempre abre vaga para o professor que a gente quer. Então, pode ser na linha que você vai prestar aí a seleção. Por exemplo, o mestrado é mestrado em ensino. E daí tem várias linhas, uma delas é História e Filosofia da Educação, vou dizer a linha que eu fiz aqui. Abriu vaga para aluna especial numa disciplina, mas não é do meu possível orientador ou orientadora, mas é da linha, então faça, né? Na falta do seu possível orientador ou orientadora, faça na linha, tá? Então, agora, precisa fazer antes? Se você me perguntar assim, é preciso fazer? Não, tá? Eu ingressei no mestrado sem conhecer o meu orientador, né? Nos 2 processos seletivos, 3, na verdade, que eu cursei, eu não conhecia os meus possíveis orientadores, nem tinha estudado naquelas universidades, nem naqueles PPGs, tá? Então, não precisa. Tá? Então eu espero, não presta seleção esse ano ou o ano que vem, porque primeiro você é aluno especial. Não, eu não dou esse tipo de conselho, tá? O meu conselho é te prepara, então, sabe que quer fazer mestrado, te prepara com dedicação para o processo seletivo, estuda o referencial teórico para ter um bom projeto, estuda a metodologia, te prepara para esta seleção direto. Não fui aprovada, prestei a seleção, não fui aprovada, mas abriu vaga para aluno especial. Bom, daí, se você não foi aprovado, para ganhar tempo, vamos dizer assim, vá e faça. Então, no meu pensamento, aluna especial é para conhecer o PPG, conhecer a linha, conhecer os professores, se familiarizar com a pós-graduação, mas é para ganhar tempo, nunca para perder tempo, entre aspas. Se isso vai te atrasar o processo seletivo, prestar o processo seletivo, então não faça. Faça e isso vai te ajudar a ganhar tempo. Você vai cursar uma disciplina, vai aproveitar esses créditos depois, então você está antecipando as disciplinas do mestrado, ok? Isso não interfere na tua preparação para o processo seletivo, ok? Tá? Agora, não deixe de prestar o processo, de te preparar para o processo para ser aluna regular, porque você tem que primeiro ser aluna especial. Não, você não tem que ser aluna especial primeiro, tá? Isso não é obrigatório, você não precisa conhecer o orientador, a orientadora, você não precisa conhecer o PPG, você não precisa ter cursado feito graduação ou estudado nessa universidade. Se você tem tudo isso, se você conhece o possível orientador, se você estudou lá, enfim, melhor, mas isso não é obrigatório e não é uma necessidade, tá? O que realmente impacta é você passar lá no processo, se tem prova escrita antes do projeto, né? É importante passar essa prova escrita para que as pessoas vejam o seu projeto e depois é ter um projeto atrativo, um bom projeto, com um bom desenho metodológico, é isso que vai
e, claro, a sua proposta de pesquisa ser relevante, ter relevância, tanto para a comunidade científica quanto para a sociedade. Se você preenche esses requisitos, vamos dizer assim, né, você tem chance, independente se as pessoas te conhecem ou não, tá? Então, do meu ponto de vista, aluno especial, né, essa modalidade seria para ganhar tempo, para cursar disciplinas enquanto não consegue a aprovação no mestrado nesse PPG. Agora, se você não vai prestar a seleção porque está como aluno especial, bom, daí eu não aconselho, tá? Eu aconselho se preparar e prestar a seleção, tá? Porque, bom, oportunidade aí de você se dedicar melhor, com mais tempo, né? Ter um projeto melhor e conseguir ingressar. Não necessariamente você precisa ser aluno, tá? Então, esse é o meu conselho. Se você está perguntando para mim, não precisa saber inglês, não é obrigatório, tá? Olha lá os processos anteriores do PPG que você quer prestar seleção, não é obrigatório inglês, tá? É outra língua, dificilmente é inglês. Alguns poucos PPGs vão exigir que seja em inglês, tá? Mas não necessariamente é inglês, é uma língua, tá? Tem que saber ler, tá? E daí você fazer um curso ou, enfim, estudar inglês técnico às vezes é mais vantajoso do que fazer um cursinho, enfim, tá? Então, vou contar para vocês, quem me acompanha sabe, eu costumo dizer que inglês eu não aprendo porque não gosto e não gosto porque não aprendo, tá? Tenho proficiência? Tenho. Leio textos em inglês? Leio, tá? Fiz a proficiência? Fiz curso de inglês inúmeros, vários, tá? Mas não adianta, eu não gosto e justamente eu acho que porque eu não gosto, eu não consigo aprender, né? Aprendo o básico, mas não passa disso, tá? Então, eu optei primeiramente por fazer em outra língua e depois eu estudei, fiz cursinho, mas sempre focado na leitura dos textos, tá? Sempre focado na leitura dos textos. Eu nunca procurei desenvolver as outras habilidades, que é de falar, né? Falar em inglês, porque eu não gosto e porque eu sabia que por eu não gostar eu teria dificuldade, tá? Então eu foquei em leitura de texto, fazer curso VIP, às vezes, né, aula particular para aquilo, para ler textos, e o que muito me ajudou é a apostila de inglês técnico, tá? Se você der um Google aí, né, pesquisar apostila de inglês técnico, você vai achar. Isso me ajudou muito, assim, na leitura e interpretação de textos em inglês, tá? Então, fica a dica. Não, na verdade, não é tão difícil quanto parece, tá? As pessoas querem que você pense que é mais difícil do que é, tá? E muitas pessoas pensam que é mais difícil do que é, por isso que a gente só tem 1%, menos de 1% da população com mestrado, né? Ou doutorado aí. Tá bem, gente? Então, por hoje, tem oportunidade né? Quais são as oportunidades? Vale a pena fazer mestrado? Vale a pena fazer mestrado. Existe oportunidades tanto na iniciativa pública quanto na privada, tá? Tem espaço, tem muito poucas pessoas com pós-graduação estrito sensu, eu já disse 0,8% no Brasil. Então, tem oportunidade, tem espaço, tem essa pós-graduação aí, esse acesso tem que crescer muito. Vejam aí o número de pessoas que fazem graduação e qual é o número que faz mestrado. É um número bem menor, tá? Então, tem oportunidade, tem possibilidade de trabalhar na iniciativa pública, na iniciativa privada, tem oportunidade de trabalhar como professor, professora, né? Tem oportunidade de ser conteudista, tá? O que é conteudista? Hoje, com o online, é uma área que cresceu muito. As empresas que elaboram materiais didáticos para cursos online, né?
estão sempre pedindo profissionais com graduação e mestrado para fazer materiais didáticos, para elaborar, para escrever, para gravar, para produzir materiais didáticos. Elas contratam essas pessoas, não como funcionárias, né? Contratam como free, pagam lá pelo serviço realizado. Eu mesma sou professora conteudista, que a gente chama, né? Produzo conteúdos para várias empresas, já produzi vários, né? Então, também é uma forma de você, enfim, ter uma renda, uma outra renda, né? Então, tem possibilidade. As chances dessa profissão, por exemplo, né, conteudista, aumentar, né, as vagas para isso, para essa área aumentarem, é muito grande. A gente viu agora na pandemia e a tendência é que o ensino online, híbrido, EAD, enfim, se expanda cada vez mais. Então, tem também essa possibilidade, tá? Tem a possibilidade aí de atuar nas empresas, como eu disse, as empresas estão criando as suas universidades, os seus espaços de educação corporativa, então você pode vir a atuar nessas empresas também, tá? Além disso, realização profissional, pessoal, né? Fazer o mestrado não só pensando na oportunidade de trabalho, mas também se aperfeiçoar na área, né? E também no desenvolvimento pessoal, pode, consequentemente, gerar oportunidades de ganhos maiores em outras áreas, enfim, tá? Eu costumo dizer que fazer mestrado para mim foi um divisor de águas, tá? Mudou completamente a minha vida, a minha realidade, né, social, financeira também, tá? Então, tem essa oportunidade e é importante que, se você quer fazer mestrado, né, eu não acho que todo mundo precise fazer. Eu acho que você precisa fazer se você quer. Se você quer, então é se preparar, porque com certeza você vai conseguir, tá? Quem me acompanha aqui sabe, eu defendo que o perfil de pós-graduando, pós-graduanda, né? O perfil de mestres, mestrandos, doutorandos, é o seu perfil. Ou seja, né, todo mundo tem perfil para pós-graduação. Então, basta ir prestar o processo seletivo, se dedicar, né, na preparação para o processo seletivo para ingressar. Tá bem, gente? Obrigada pela participação de vocês, obrigada aí por nos acompanhar e seguimos. Quem não se inscreveu ainda no nosso evento, tá aí o link no chat, tá? Se inscreva no canal para receber as notificações das lives, tá? E aqui na descrição desse vídeo você encontra um link para se inscrever para as lives, receber os e-mails e também receber o material de apoio, tá? Quando a live tem material de apoio, é enviado aí para quem está inscrito, tá bem? Um abraço e até mais!